O que aconteceu com o adversário? Deixa eu falar uma coisa. O que aconteceu aqui é o que tem acontecido na vida de muitos de vocês. Na nossa vida nós estamos em um ringue de batalha. E nesse ringue, o inimigo está golpeando sua vida com o intuito de derrubar você no chão. No meio dessa batalha da vida, no ringue da vida, o que nós não podemos fazer, meus irmãos, é dar bobeira na luta e baixar a guarda. Porque se baixar a guarda, o inimigo te derruba no chão. O que ocorre é o seguinte: muitos estão com a guarda baixa porque não sabem se preparar para manter ela em alta. Deus trouxe você essa noite para te instruir a não baixar a guarda na luta da vida. Você está preparado para ouvir essa mensagem? Então dê um aplauso para Jesus. Eu vou levantar meu inimigo aqui. Valeu, campeão. Eu acho que eu estou gostando do esporte. Estou me animando para lutar em MMA. O que você acha? Será que a pastora Valéria me abençoa, Cida? Brincadeira, brincadeira. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está em Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17, a partir do verso 8, a palavra de Deus diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleje contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do monte e a vara de Deus estará na minha mão. Então fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao alto do monte, e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque quem prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs.
E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, esse é o momento da sua palavra e nós honramos ao Senhor e a sua palavra. Por isso pedimos, fala conosco, Pai, e usa a minha vida para que eu seja um canal, um instrumento em tuas mãos a transmitir a sua palavra, e que o teu nome, Senhor Jesus, somente o seu nome seja glorificado nesse lugar. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler nos mostra a grande batalha de Israel contra Amaleque. Amaleque não é apenas um povo, Amaleque é uma potestade maligna. Amaleque significa aqueles que guerreiam contra o povo de Deus. Se nós observarmos o versículo de número 16 desse capítulo, Deus diz que a luta contra Amaleque, ela seria uma luta de geração em geração. O que isso significa? Constantemente nós estamos em uma batalha como essa batalha que Israel enfrentou com Amaleque. Faz parte da nossa vida, meus irmãos. E como Amaleque significa aqueles que guerreiam contra o povo de Deus, querendo destruí-los, nós precisamos, no meio dessa batalha, manter a guarda protegida. Eu não posso, no meio da batalha, baixar a guarda. Porque se baixar a guarda, assim como acontecia, Moisés abaixava a vara, e quando ele abaixava a vara, Amaleque começava a atacar e a vencer o povo de Israel. Quando Moisés levantava, Israel vencia. O segredo é, no meio da batalha, nós não baixarmos a guarda. Agora preste atenção aqui. O que faz uma pessoa estar de guarda baixa? Quem sabe é você. Hoje você está ouvindo aqui essa mensagem e você baixou a sua guarda. E por isso tem sido atacado violentamente pelo adversário. O que faz com que uma pessoa baixe a guarda? Motivo número 1. As pessoas baixam a guarda porque elas deixam de acreditar naquilo que Deus um dia lhes prometeu. A pessoa para de acreditar nas promessas que Deus fez para a sua vida, para a sua família e para o seu futuro. Ela para de acreditar na vitória. Quando você vê um lutador de boxe ou de MMA que está no ringue lutando com um adversário, se aqui na cabeça dele ele perdeu, não tem outra saída, ele vai perder e vai ser derrotado, irmão. Automaticamente, quando ele absorve o pensamento de que não vai dar para ele, não vai dar, ele vai baixando a guarda até que ele é atingido pelo adversário. Então, a orientação da palavra de Deus para nós, a respeito disso, está em Hebreus capítulo 10, versículo de número 37, que diz assim: porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, não tardará. O que isso significa? Espera um pouquinho. O que Deus prometeu para você um dia, Ele vai cumprir, meu irmão.
Aguenta firme, não baixa a guarda, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Aguenta um pouquinho, porque o que há de vir virá, não tardará. A segunda coisa que faz com que as pessoas baixem a guarda, sabe o que é? A pessoa baixa a guarda quando ela deixa de orar. Meu irmão, preste bastante atenção nisso aqui, ó. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 12, versículo de número 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. O profeta Samuel está dizendo aqui: se eu parar de orar, eu estou cometendo uma falha. Porque ele sabia da posição que ele tinha como intercessor da nação de Israel. Alguém pode me ajudar a gelar um pouquinho esse ar-condicionado aqui, por favor? O profeta Samuel sabia da posição que ele tinha como intercessor da nação. Essa intercessão de Samuel era manter a guarda alta, meus irmãos. Se ele para de orar, a guarda baixa, e quando a guarda baixa, os inimigos atacam. Será que você parou de orar? Olha como é uma sequência. Primeiro, as pessoas param de acreditar. E depois que ela não acredita mais naquilo que Deus prometeu para a vida dela, ela para de orar. Porque ela pensa assim: se eu estou orando e nada está acontecendo, se eu estou orando e nada está mudando, para que eu vou continuar a orar? A pessoa para de orar. E o que acontece quando ela para de orar? Ela baixa a guarda. Deixa eu te falar uma coisa aqui que talvez você não sabe, ó. Preste bastante atenção aqui. Talvez algo específico que você estava pedindo para Deus ainda não veio. E porque isso não veio, você parou de orar. Quando você parou de orar, você baixou a guarda para que outras áreas da sua vida que não tem nada a ver com isso que você está pedindo, agora elas recebam ataque do inimigo. Por quê? Você baixou a guarda parando de orar. Existem 3 tipos de oração que nós precisamos sempre fazer. E se eu fizer esses 3 tipos de oração, eu consigo manter a guarda alta. Quais são os 3 tipos de oração que eu preciso fazer? Número 1, eu preciso aprender a orar por mim mesmo. Algumas pessoas oram por todo mundo. Você intercede pela vida de todo mundo. Você clama a Deus e pede por todas as pessoas, mas você não para orar por você. E como você não ora por você, você acaba ficando com a guarda aberta. É importante você orar por você, pedindo para Deus dar sabedoria para as decisões que você precisa tomar. Você precisa orar por você para Deus te fortalecer nas batalhas que você tem enfrentado no dia a dia. Você precisa orar por você para Deus te livrar dos ataques do inimigo que estão vindo na sua direção. Agora, se você só ora pelos outros e não ora por você, você acaba ficando descoberta, e uma hora um golpe do inimigo te atinge, porque você não cobriu a você mesmo. Já tem mais de 1 ano que eu faço uma oração
todos os dias no meu canal do YouTube. Fazíamos essa oração às 5 horas da manhã. Eu joguei para as 6 horas da manhã. Por que que eu decidi fazer essa oração? Eu vou te explicar. Muitas pessoas que eu encorajava a orar, elas falavam assim, 2 coisas que elas falavam. Número 1, eu não tenho tempo. E número 2, eu não sei orar direito. Eu decidi fazer a oração 5 horas da manhã para mostrar que, se você quiser, é só você acordar um pouco mais cedo que você consegue ter tempo para orar. E também, eu decidi fazer essa oração para ensinar as pessoas como eu oro no meu secreto. Aquilo que eu faço no público é a mesma maneira que eu faço quando eu estou orando no meu secreto. Decidi fazer público para as pessoas. Como é que o meu pastor ora? Aí você vai ver ali. Então quem está ali comigo, que acompanha, vê, eu oro por mim. Eu estou com todo mundo ali, mas eu oro por mim. Eu oro pela minha família. E eu oro por todas as pessoas e os desafios que aparecem ali. A segunda coisa, então, primeira coisa que eu preciso orar é por mim. A segunda coisa que eu preciso orar é orar pela minha família. Meus irmãos queridos, existem pessoas que estão aqui hoje. Você é uma coluna de intercessão dentro da sua casa. Se você parar de orar, minha irmã, as coisas desmoronam para todo mundo, e você sabe disso. Minha irmã, existe uma missão de Deus sobre a sua vida para que você seja uma intercessora da sua casa e da sua família. Quando você baixa a guarda, minha irmã, e para de orar, tudo começa a dar errado no trabalho do seu marido, tudo começa a dar errado na sua casa. Como que você vai baixar a guarda assim? Existem alguns homens que eles são a coluna de intercessão dentro da sua casa. Se você para de orar, começa a dar uma confusão geral em tudo. Então, por favor, ore por você e ore pela sua família. A terceira coisa que nós precisamos orar é pela missão que Deus tem confiado em nossas mãos. Todos nós temos uma missão aqui nessa terra. Você já sabe qual é a sua? Todos nós temos um propósito para cumprir aqui nessa terra. E precisamos orar ou para descobrir essa missão, orar para Deus me colocar dentro dessa missão, ou orar, se eu já sei qual é ela, para que eu possa exercê-la com excelência, sem permitir com que o inimigo me paralise. É preciso você orar pela missão que Deus tem confiado nas suas mãos. Você ora por isso? Duas coisas que fazem uma pessoa baixar a guarda. Número 1 é quando ela não acredita nas promessas de Deus. Número 2 é quando ela para de orar. E número 3 é quando ela se cansa pelas lutas que ela tem enfrentado. Que foi o caso de Moisés aqui nessa batalha contra Amaleque. Moisés está lá no alto do monte com a vara nas mãos, estendidas. E de repente, a vara que está na mão de Moisés estendida, ela começa a baixar, meus irmãos. E ela começa a baixar por quê? Porque Moisés começa a se cansar. Então ele baixa a guarda. Algumas pessoas estão enfrentando uma pressão espiritual em função das batalhas da vida. Essa pressão, ela está afetando o seu emocional também. E isso está drenando suas forças. Então você se sente cansada. Você se sente cansado. E esse cansaço
representa a sua guarda baixando. Eu não posso permitir com que o cansaço ele me alcance, ele tome a minha vida. Porque se isso acontece, meus irmãos, eu estou baixando a guarda. Existem 3 coisas que são utilizadas como estratégia do inimigo: golpe baixo. Eu não sei se você percebeu, na luta com o meu adversário, isso normalmente acontece em uma luta de boxe ou uma luta de MMA. Você dá um golpe baixo no inimigo. Na hora que você dá um golpe baixo, ele sente uma dor e ele quer, de alguma forma, proteger aquela dor. Para ele proteger aquela dor, ele desconcentrou da sua guarda. E quando ele desconcentrou da sua guarda, eu atingi nele. E aí ele caiu. 3 tipos de golpes baixos do inimigo para roubar suas forças e fazer você baixar a guarda. Golpe baixo número 1, sabe qual é? Decepção com pessoas. Quando você se decepciona com pessoas, você tomou um golpe do inimigo. E qual é o objetivo desse golpe? É fazer você baixar a guarda. Quando você se decepciona com uma pessoa, parece que as forças, elas vão embora. Observe só comigo e avalie pessoas que você conhece, que elas eram fervorosas na oração, elas eram envolvidas no chamado de Deus para a vida delas, trabalhavam na obra, e de repente essas pessoas pararam de orar. Elas pararam de exercer o chamado e a missão que Deus tem para a vida dela. E você vai perguntar assim: por que você parou? Aí ela fala: me decepcionei. Quem aqui já viu alguém falar isso? O inimigo deu um golpe baixo, e esse golpe baixo distraiu você. Você ficou preocupado com a dor que você estava sentindo. Você não é uma pessoa má, você só ficou preocupado e preocupada, querendo se proteger pela dor que você sentiu. Só que nessa de se proteger com a dor, você acabou baixando a guarda. E porque baixou a guarda, o inimigo está vindo com um golpe atrás do outro, atingindo você em cheio. Ô meu irmão, se protege do golpe baixo do inimigo. Proteja o seu coração para que uma decepção com as pessoas não atrapalhe seu relacionamento com Deus. Para que uma decepção com pessoas não atrapalhe você de cumprir a missão que Deus tem para você e de você exercer o seu chamado. Proteja-se desse golpe baixo. Sabe qual é uma outra área que drena as nossas forças? É quando nós enfrentamos lutas financeiras. Uma pessoa que está com uma batalha violenta na vida financeira, normalmente ela fala: pastor, eu não consigo nem ter concentração direito para orar, porque eu estou com tanto problema financeiro que a minha mente não consegue concentrar para orar. Olha o golpe baixo que o inimigo está dando em você. É justamente a oração que vai te dar sabedoria para você sair desse problema financeiro que você está. É a oração que vai renovar as suas forças e o seu ânimo para você superar esse momento difícil que você está enfrentando na vida. Você não pode ser vencido por um golpe baixo desse. Mantenha a guarda no alto. A terceira área que ele ataca para drenar as nossas forças, primeiro é decepção com pessoas, segundo é problema financeiro, e a terceira, sabe qual é? Problemas familiares. Quando você está enfrentando um problema sério dentro da sua casa há muito tempo com o seu cônjuge, e você é tomado por um pensamento de incredulidade, com a seguinte frase: ele nunca vai mudar, eu vou viver para sempre assim.
ela nunca vai mudar. Você tem crise atrás de crise, briga atrás de briga, você não vê expectativa de melhora, e isso acaba roubando as suas forças. Quando rouba as suas forças, você baixa a guarda, e quando você baixa a guarda, toma-lhe golpe do inimigo. Bom, meus irmãos, eu preciso dizer que o Senhor nos trouxe essa noite para nos alertar a respeito de tudo isso e nos ensinar a levantar a guarda e manter ela firme, porque no meio do ringue dessa batalha da vida, nós seremos vitoriosos em nome de Jesus. Você recebe isso? Aleluia! Você pode dizer um aleluia enquanto você aplaude? Você pode dizer um aleluia? Ok, pastor, então como eu faço para manter a guarda alta e não baixar a guarda? É aqui que eu começo a mensagem. Vocês têm tempo para mim essa noite? Diga aleluia. Como que eu faço para não baixar a guarda? 5 instruções para isso. Número 1, se eu quero manter a guarda em alta para vencer o inimigo, eu preciso aceitar a orientação de um treinador que Deus tem levantado para estar ao meu lado. Existem pessoas que Deus levanta para serem treinadores na nossa vida, e eu preciso aceitar a instrução de um treinador que Deus levanta na minha vida. Porque pense só, vamos para a batalha, aqui o ringue, boxe ou MMA, o que você achar melhor. O cara está lá lutando contra o adversário, e de repente bate o sino, acaba aquele round. Quando acaba aquele round, o lutador, ele senta numa cadeira, e sentado naquela cadeira vem alguém e começa a falar no ouvido dele. Quem começa a falar no ouvido dele, meu irmão? O treinador. E o que o treinador fala para o lutador que está ali? Mais ou menos assim: olha, fique atento, porque ele vai querer te atingir nessa área. Olha, defenda aqui, proteja ali. E olha, você vai precisar de ali você precisa usar essa estratégia para atacar o adversário. O treinador vai falar: você precisa de coragem, nós vamos vencer, vamos lá. É mais ou menos assim. Eu tive pensando o seguinte, olha só, como é que pode, que coisa doida, né? O lutador que treina, é ele que está todos os dias, 4 horas, 5 horas treinando, e ali naquele saco de pancada, e ele treina, e ele corre, e ele pula corda, e ele faz flexão, e ele malha ferro. É ele que faz isso tudo, mas na hora da luta, ele tem que ouvir um cara que nem foi o cara que treinou, que nem foi o cara que está ali no ringue apanhando. É esse cara que ele tem que ouvir. Por que isso? Você sabe por quê? É porque o cara, o lutador, na hora que ele está no ringue, ele está no calor da emoção daquela luta. Ele está olhando o momento, e o treinador dele não está olhando aquele momento e nem tomado pela emoção que o lutador está. O treinador, ele está vendo o todo. A mesma coisa acontece com um técnico de futebol. Pensa só comigo. O técnico de futebol está treinando a sua equipe, e ele fala para a galera assim: bora lá, corre para cá, corre para lá. E ele fica só com um apito, né? Alguém aqui é treinador de futebol? No culto das 17 tinha um aqui. E aí treina para lá e pula. E os meninos, tudo que tem que correr. É assim ou não é? Eles, na hora do jogo, os meninos têm que seguir a orientação de quem, meu irmão? Cara, mas não foi eles que treinaram, não foram eles, não são eles que estão
no jogo, no campo jogando. Por que tem que ouvir a voz do treinador? É porque o treinador está vendo o jogo todo. Deixa eu te contar uma coisa. A importância de nós termos um treinador na nossa vida, sabe qual é? Um bom treinador, ele consegue olhar tudo o que está acontecendo à nossa volta. Coisas que nós às vezes não conseguimos enxergar porque nós estamos no calor da emoção, no meio da batalha, da luta. A luta está violenta, sua mente talvez está olhando só um lado. A sua mente está focada somente em uma saída. Um bom treinador que está do lado de fora, ele consegue ver o todo e te dar uma instrução certeira. Olha o que a Bíblia diz a respeito disso. Provérbios capítulo 11, versículo de número 14. Aonde não há conselho, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Nós podemos traduzir a palavra conselheiro por treinador. Quem é o seu treinador, meu irmão? Minha irmã, quem você escuta para te orientar nas batalhas da vida que você tem enfrentado? Você tem alguém que fale nos seus ouvidos? Esses dias na oração das 6, eu falei sobre a importância de ter um treinador, e uma irmã digitou lá: ah, pastor, é uma grande verdade isso que você está falando, mas eu gostaria de saber como se faz para ter um treinador. Bom, deixa eu te falar uma coisa. Na hora que eu vi a irmã escrever isso, eu pensei em vocês aqui, porque muitos podem estar com a mesma dúvida: como é que eu faço para ter um treinador? Porque saber que eu preciso, eu sei, mas eu não tenho, pastor. Então eu vou te falar uma coisa. Meus irmãos, domingo após domingo, você tem um treinador que Deus levantou para te dar ensinamentos práticos para você fazer na sua família, no seu trabalho, no seu relacionamento com Deus e no seu relacionamento com os irmãos na igreja. Eu quero saber se você coloca em prática a instrução que você recebe do treinador que todo domingo Deus colocou aqui para te instruir. É isso que eu quero saber. Existem pessoas que têm o privilégio de, além de ter o seu pastor como um treinador, trazendo uma mensagem de instrução todo domingo, de ter uma pessoa do seu lado que lhe fale as verdades que precisa ouvir. Se você é essa pessoa que tem o privilégio de, além de ter o seu pastor como treinador, ter uma pessoa, valorize esse treinador. Como que eu valorizo, pastor? Queira ouvir os conselhos dele ou dela, mesmo que esses conselhos eles sejam contra o que você queria ouvir. Porque o bom treinador, ele fala aquilo que a gente precisa ouvir e não aquilo que a gente quer ouvir. Segunda coisa que você vai fazer para valorizar esse treinador, sabe o que é? Coloque em prática, porque nenhum treinador vai colocar energia em um discípulo para instruí-lo se ele não pratica o que o seu treinador ensina. Jesus orientou os seus discípulos a respeito disso, dizendo, sabe o que? Olha, não deem pérolas aos porcos. O que significa isso? Jesus estava dizendo: não adianta vocês quererem falar para pessoas que vão rejeitar a instrução que você vai dar para elas. Isso é lançar pérolas a porcos. Se você valoriza um treinador
queira ouvir os conselhos dele e dela e coloque-os em prática. Segunda coisa que nós precisamos fazer para manter a guarda alta. Tem alguém aqui que pode dizer um aleluia nessa noite, meu irmão? Se eu quero manter a guarda em alta, a segunda coisa que eu preciso fazer é aceitar a ajuda das pessoas. Meus irmãos, Moisés está no alto do monte. Ele está com a vara estendida. E depois de um tempo com a vara estendida, Moisés começa a se cansar. Ao seu lado tinham 2 homens, Arão e Ur. Quando Moisés começa a cansar, a vara começa a baixar. Arão e Ur veem que Moisés está cansado e fala: deixa nós ajudarmos você. Vamos pegar um banquinho, vamos colocar para você sentar e vamos sustentar o seu braço. O Moisés sabe o que ele faz? Ele aceita a ajuda das pessoas. Quer manter a guarda alta, meu irmão? Aceite a ajuda das pessoas que Deus tem enviado para você nesse momento de batalha. Muitas pessoas foram derrubadas pelo inimigo. Sabe por que foram derrubadas? Porque rejeitaram as pessoas que Deus enviou para elas como ajuda. Normalmente, uma pessoa que ela é atingida assim, sabe o que ela fala? Eu não preciso da ajuda de ninguém, vou me virar sozinho. Não dá, meus irmãos, todos nós precisamos de ajuda, principalmente em momentos de batalha. Olha o que diz a Bíblia em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10. Melhor é serem 2 do que 1, porque isso traz uma melhor paga do seu trabalho. Pois se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Meus irmãos, nós temos na nossa igreja algo que é precioso demais e eu valorizo muito. Sabe o que é? Nossas células. Quem aqui faz parte de uma célula? Levanta a mão e diga glória a Deus pela sua célula. É lá na célula que nós temos esses amigos que nos ajudam nos momentos de fraqueza, que a guarda está baixando, é lá na célula. Na célula nós temos amigos que em alguns momentos são até considerados chato. Por que são chato? Porque você está meio desanimado em casa e aí o irmão da célula chato, ele fica te ligando e fala assim, não, vai ficar em casa não, vem para, eu vou aí te buscar. E aí você desanimou, não quer vir para o culto, ou está meio que carnal mesmo, né? Você fica naquele dia carnal, mas não vou não. E o chato da célula fala, não, vai para o culto sim. Aí você fala, está chovendo, e o irmão fala, vamos chovendo mesmo. Tem gente que está de pé hoje, sabe por causa de quê? Por causa dos chatos que Deus colocou do seu lado. Dá um glória a Deus pelos chatos. Dá um aplauso a Jesus pelos chatos. Aleluia. Oh, meu Deus. É por causa de um chato desse que você vem um dia para o culto que você não tinha vontade nenhuma de vir, e quando chega aqui, Deus muda a sorte da sua vida. Deus renova as suas forças. Deus te dá a instrução que você estava precisando. Você fala, meu Deus, ainda bem que imagina se eu não venho a esse culto, eu ia perder o que Deus estava falando para mim. Oh, meus irmãos, para não baixar a guarda, eu preciso contar com a ajuda das pessoas. Eu quero que você pergunte para o vizinho que está do seu lado, posso contar contigo, irmão? Complete a frase, posso contar contigo para pagar uma pizza essa noite? Aí eu quero ver se ele é amigo de verdade.
Terceiro ensinamento, meu irmão, para eu não baixar a guarda. Se eu quero manter a guarda alta, sem baixar, para não ser atingido pelo inimigo, eu preciso vigiar nas minhas fraquezas, para o inimigo não me atingir na minha fraqueza. Vamos voltar para o ringue de uma luta de boxe. Os dois estão lutando. Todos os dois que estão na competição estudaram antes da luta. Sabe o que eles estudaram? Qual é a fraqueza do seu adversário. E quando eles estudam a fraqueza do adversário na luta, eles estão ali na luta, ó. Eles vão tentar acertar na fraqueza. Porque se acertar na fraqueza, desestabiliza tudo e fica fácil nocautear, derrubar o cara no chão. Eu preciso proteger a minha fraqueza. Meus irmãos, todos nós temos fraquezas. E eu queria saber, você protege a sua fraqueza? Deixa eu ilustrar para você. Vamos supor que a minha fraqueza seja aqui, ó, no lado direito, aqui na costela do lado direito. Então, se o adversário atingir aqui, machuca. Mas não é verdade não, viu? Porque eu sou forte demais aqui, eu sou muito musculoso, aleluia. Vocês ficam rindo de mim por quê, gente? Então, eu tô lá, ó, na luta, a minha fraqueza é aqui. Meu irmão, na luta, eu vou esconder a minha fraqueza. Ela tá aqui, ó. Eu tô na luta. E por que eu tô assim? Porque eu sei que se ele atingir aqui, vai me desestabilizar. O que eu faço? Ó, boto ela para trás para proteger ela. Você precisa identificar qual é a sua fraqueza e proteger a sua fraqueza, pois o inimigo vai querer te dar um golpe nela para te desestabilizar, você baixar a guarda e ele te derrubar no chão. Existem várias fraquezas que nós temos. Eu vou falar as 3 mais comuns que derrubam muitas pessoas. 3 fraquezas mais comuns que derrubam muitas pessoas. Fraqueza número 1, dinheiro. Se a sua fraqueza, meu irmão, é dinheiro, o diabo, ele vai tentar armar uma para te derrubar, você pegando um dinheiro que não é para pegar. Ele vai trabalhar na fraqueza. Vão aparecer situações para que você seja ludibriado por ele. É uma fraqueza sua. E você pegue um dinheiro, que esse dinheiro vai fazer com que a sua vida seja arruinada lá na frente. Como que eu me protejo disso? Lembra? É a área que eu vou, ó, aonde tem conversa sobre isso, situações acontecendo que eu sei que está com algum dinheiro perigoso, eu não vou participar disso. Eu preciso proteger isso, proteger. A segunda área de fraqueza, meu irmão, sabe qual é? Sexo. Se a sua fraqueza é sexo, você tem que proteger essa área. Como, pastor? Você tem fraqueza com sexo, você não pode, em hipótese nenhuma, se você sente que tem algum tipo de conversa que é diferente, que está saindo do normal, está indo para uma coisa que você percebe que vai tocar na sua fraqueza, sai dessa conversa, corta esse relacionamento, para de frequentar esse ambiente, para de conversinha com essa pessoa no WhatsApp. É uma fraqueza sua. A sua fraqueza é sexo, então
na timeline do seu celular algumas coisas que aparecem que podem levar você para cometer erros que vão afetar o seu relacionamento com Deus. Olha, esse tipo de coisa aqui eu vou colocar aqui, eu não quero assistir isso, eu não quero ver isso, porque você sabe que é uma fraqueza sua. Se protege, meu irmão. A terceira fraqueza é poder. Quem tem fraqueza na área do poder quer sempre estar por cima. Quem tem o poder como uma fraqueza não aceita estar por baixo, quer sempre exercer domínio sobre pessoas, exercer domínio por um título, por uma nomenclatura. Se o poder é uma fraqueza sua, a maneira de você se proteger é: em todo ambiente que eu estiver, eu tenho que estar com a mentalidade de humildade e de serviço. Então eu me protejo. Qual é a sua fraqueza, meu irmão? Você tem se protegido dela? Olha o que diz a Bíblia em 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Se você der bobeira em uma fraqueza sua, o diabo pode te atingir. O quarto ensinamento para eu manter a minha guarda alta é resistir com firmeza nos momentos de batalha. Na batalha, na luta, no ringue, a pressão é violenta. A pressão é violenta e o intuito do inimigo é fazer você desistir. Qual é o segredo, meu irmão? É permanecer firme. Eu vou resistir. Resistir como, pastor? Efésios capítulo 6, versículo de número 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Persevere na oração, meu irmão. Persevere na vigilância, minha irmã. Esteja firme. No meio dessa pressão, mantenha-se firme. Eu vi a entrevista, li em um livro a entrevista de um grande campeão de boxe americano, chamado James Colbert. Esse cara tinha uma fama de todas as lutas que ele entrava, ele apanhava muito, e apanhava a ponto dos adversários acharem que ele não ia levantar. Mas ele sempre conseguia, mesmo depois com o rosto desfigurado, e ali ter contagem, abrir contagem, o cara levantava, ele reagia e ganhava a luta. Então, esse lutador chamado James Colbert, ele estava sendo entrevistado por um repórter que perguntou para ele: qual é o teu segredo, James? Todas as lutas que você tem, depois de apanhar tanto, você consegue levantar, reagir e ainda vencer. Qual é o seu segredo? E o James respondeu para o repórter o seguinte: olha, eu não sei se eu tenho algum segredo, mas tem uma coisa que acontece comigo todas as vezes que eu estou no ringue lutando e eu caio. E o repórter perguntou: o quê? O James disse: quando eu recebo um golpe e eu caio, aqui na minha mente começa uma frase a gritar dizendo: James, lute mais um round. James, lute mais um round.
James, lute mais um round. E quando eu escuto essa frase, parece que vem uma energia que eu não sei de onde ela vem, e eu levanto e eu não desisto da luta. Meu irmão e minha irmã, Deus te trouxe aqui essa noite e Ele quer que você grave essa frase na sua mente. A frase é: lute mais um round. Lute mais um round. Você está entendendo, minha irmã? Lute mais um round. Permaneça firme, meu irmão. Lute mais um round. Esse é o segredo. E por último, para a gente terminar, se eu quero manter a guarda em alta e não perder a luta contra o adversário, eu preciso fazer a minha parte e contar com a intervenção divina. Foi exatamente o que o povo de Israel fez. Olhe para mim e preste atenção. Moisés, ele está lá no alto do monte com Arão e Hur com a vara estendida. Josué está no campo de batalha, lutando contra os amalequitas. Josué no campo de batalha, lutando contra os amalequitas, significa a minha parte. É o que é natural para se fazer. Josué está no campo de batalha, minha parte. Moisés está no alto do monte com a vara erguida, significa a intervenção divina. No meio dessa batalha, dê o seu melhor fazendo aquilo que você pode fazer, mas conte com a intervenção divina naquilo que não dá para você fazer com a sua força. Faça a sua parte e conte com a intervenção divina. Por favor, fique de pé.